acidente de trabalho na portaria do condomínio ou tem que ser na rua? Condomínio é grande. Minha amiga, depende, tá? Provavelmente você deve estar se referindo a acidente de percurso. Qual que é a definição de acidente de percurso, tá? Ou o pessoal chama de acidente de percurso ou acidente de trajeto, né? Tem gente que chama de uma coisa ou outra, mas é a mesma coisa. A Lei 8.213, ela traz para a gente a definição de acidente de percurso. Eu não lembro qual que é o artigo que é. Se é o artigo 21, artigo 20, artigo 19 da Lei 8.213, não lembro. Mas tá lá na Lei 8.213, tá, de 1991. Ele fala que acidente de percurso é aquele acidente que ocorre, tá? Ou melhor, ele é equiparado a acidente de trabalho, tá? Ele não é um acidente de trabalho, mas ele é equiparado para fins de INSS, tá? Mas o que caracteriza o acidente de percurso? É o deslocamento do trabalhador da sua casa para o ambiente de trabalho ou do ambiente de trabalho para a sua casa. Se o trabalhador saiu da casa dele, está se deslocando até a empresa, tá? E ele chegou ali na empresa na qual ele trabalha, mesmo que ainda não bateu o ponto, mas ele se acidentou nesse percurso até ele bater o ponto, é um acidente de percurso. Tá? Se ele estava no processo de deslocamento da casa para a empresa. Olha só o que já aconteceu comigo, tá? Isso é um caso real de um cliente meu. Né? O trabalhador estava saindo da casa dele para ir até a empresa, para ir trabalhar, tá? Era o período da manhã, um pouco antes das 7 horas, não lembro que hora que batia ponto, mas tipo assim, era antes das 7 ali, o trabalhador estava saindo ali, ele já estava se deslocando da casa para a empresa, ele tropeçou no portão da casa dele, torceu o tornozelo e pegou acho que 3 dias de atestado. Acidente de percurso, cara. Ele já estava no processo de deslocamento da casa para a empresa. Tá? Então ele já estava no processo de deslocamento da casa para a empresa, acidente de percurso. Tá? Então, assim, algumas variáveis que a gente tem que analisar no acidente de percurso. Tá? Primeira variável, o trabalhador estava deslocando da casa para a empresa ou da empresa para a casa? Essa é a primeira variável. Porque se o trabalhador estava saindo da casa dele para ir para a escola, da casa dele para ir para o hospital, da casa dele para ir no mercado, ou da empresa para o mercado, da empresa para o bar, da empresa para a casa da sogra, cara, já não é caracterizado acidente de percurso. Porque a caracterização de acidente de percurso é da casa do trabalhador até a empresa, ou da empresa para a casa do trabalhador. Essa é a caracterização de acidente de percurso. Tá? Se o trabalhador não estava nesse deslocamento de casa ao trabalho, trabalho para casa, não haverá um enquadramento de acidente de percurso. Outro critério é o tempo. Por exemplo, o trabalhador bate o ponto 5 horas da tarde, ele se acidentou 10 horas da noite. Poxa, onde que ele mora? Ele mora, sei lá, 500 quilômetros de distância da casa dele. Desculpa, pessoal. Onde que o trabalhador ele mora? Tá? Onde que ele mora? Tá? Então, assim, a gente tem que levar em consideração o tempo. Por quê? Quanto tempo ele demora até chegar na casa dele? Porque se o trabalhador passou desse tempo de deslocamento, ele demora 10 minutos para chegar na casa dele, 20 minutos para chegar na casa dele, e 5 horas depois que houve o acidente, cara, não é acidente de percurso. Esse trabalhador estava em outro local que não seja do deslocamento da casa para o trabalho e do trabalho para casa. Tá? Então, são dois fatores que a gente analisa acidente de percurso. O primeiro fator é ele estava deslocando da casa para o trabalho, do trabalho para casa. O primeiro fator é esse. O segundo fator, tempo. Quando que aconteceu? Que horas aconteceu esse acidente? Tá? Qual que é a distância da casa para a empresa? Né? Quanto tempo ele demoraria para fazer esse percurso? Está dentro desse horário? Porque se não tiver, a gente vai descaracterizar acidente de percurso, porque provavelmente ele estava em outro local. Ok? Essa é a caracterização. Então, se tiver atendendo esses critérios, ô Letícia, é acidente de percurso. Caso contrário, não é. Lembrando que nunca emita uma CAT sem autorização da empresa. Então, você vai orientar a empresa. Olha, eu recomendo que abra essa CAT. Vocês autorizam a abertura da CAT? Ou então, na caso de dúvida, olha, antes de abrir a CAT, eu solicito um parecer do jurídico. A empresa não tem jurídico, orienta eles a contratar um. Por quê? Porque amanhã ou depois, um advogado tem um entendimento diferente, depois botar a culpa na gente. Por que emitiu essa CAT? Não era para ter emitido. Agora a empresa assumiu a culpa, aí a responsabilidade é do técnico, do engenheiro de segurança que mandou abrir. Tá? Então, assim, nos casos duvidosos, sempre recomenda um parecer do jurídico antes da abertura da CAT. Tá? Para quê? Para que você não assuma uma responsabilidade que não é sua. E se a empresa não quer contratar, então joga para a mão do dono da empresa ou do gestor. Fala assim, e aí? Ó, existe um risco. Né? Você quer correr esse risco mesmo sem consultar um jurídico? Aí eu quero. Então, aí é problema seu. Tá? Não é problema meu. Né? Então, por quê? Acidente de trabalho, pessoal, ele está
naquela linha tênue entre segurança do trabalho e jurídico. Então, tem muita coisa que cabe ao jurídico, a gente tem que pedir um parecer do jurídico.